Ok, pessoal. Com a aula de hoje, eu vou iniciar um método de integração chamado integração por frações parciais. Ok? Porque, basicamente, esse é um método utilizado para integrar funções chamadas funções racionais. O que é uma função racional? Uma função racional nada mais é que uma razão entre dois polinômios. P sobre Q, onde P e Q são polinômios. Por exemplo, x ao cubo mais x sobre x menos 1. Ou x ao quadrado mais 1 sobre x à quarta menos x cubo mais 2. As duas são exemplos de funções racionais, tá? São razões entre polinômios, tá certo? Outra terminologia muito utilizada é o seguinte, o que é a forma própria, né, de uma... o que é uma função racional própria e uma imprópria, né? Essa aqui é uma função dita imprópria. Por quê? Porque o grau do numerador, né, que é 3, é maior que o grau do denominador. Essa está na forma própria, tá certo? Então, forma própria é quando você diz quando o grau de P, símbolo eu uso para grau, tá certo? Quando o grau de P, né, do numerador é menor que o grau do denominador. Caso contrário, chama-se forma imprópria. Tá? É quando o grau de P é maior ou igual que o grau de Q. No caso da forma imprópria, você sempre pode dividir o polinômio P pelo polinômio Q. Né? Porque você tem o grau de P maior ou igual que o grau de Q. Então, esse é o primeiro passo para a gente aplicar o método de integração chamado expansão em frações parciais, que é se você se encontrar com uma função racional que esteja na forma imprópria, isto é, que o grau do numerador seja maior ou igual que o grau do denominador, primeiro você divide os polinômios. Tá certo? Você divide o polinômio em questão. Por exemplo, né, como é que você coloca, nesse exemplo aqui que eu escrevi, né? O que é que você faria? Você faz a divisão, x menos 1, né? Você faz a divisão de polinômios, né? X ao cubo mais x, dividido por x menos 1. Como é que se divide esse polinômio? X ao cubo dividido por x, e aí você escreve aqui x quadrado vezes x ao cubo, escreva aqui com sinal negativo, sinal oposto, x quadrado vezes menos 1 é menos x quadrado, portanto, escreve aqui com sinal oposto, positivo, soma, aqui te dá x ao quadrado mais x, ainda divide por x, portanto, aqui vai dar x, e x vezes x quadrado, com sinal trocado menos x quadrado, x vezes menos 1, menos x, com sinal trocado mais x. Somando, resta 2x, que ainda divide por x menos 1, né? Divide por x ainda, 2x por x dá mais 2, 2 vezes x dá 2x menos 2x, 2 vezes menos 1 menos 2, sinal trocado mais 2, portanto, o resto dessa divisão é 2. E aí, em outras palavras, o polinômio x ao cubo mais x, né? O polinômio x ao cubo mais x pode ser escrito como aqui, né? X ao cubo mais x pode ser escrito como x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 2, mais o resto, que é 2. E, portanto, essa função racional aqui pode ser escrita também como x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 2, mais 2 sobre x menos 1, que dá, portanto, x ao quadrado mais x mais 2, mais 2 sobre x menos 1. Portanto, uma função racional, essa função racional da forma imprópria, a gente acabou de escrever como um polinômio mais uma função racional da forma própria. Então, o primeiro passo para
quando a gente se deparar com problemas de integração, né? Por exemplo, nesse caso, se você quisesse integrar essa função racional, fazendo simplesmente essa divisão, a gente já conseguiria integrar. Por quê? Porque basta para integrar isso aqui, bastaria integrar cada termo desse. E esses termos nós já sabemos integrar, né? Essa integral aqui, indefinida, seria x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, primitiva de x, mais 2x, primitiva de 2, mais 2 vezes ln do valor absoluto de x menos 1, mais uma constante geral. Então, em alguns casos bastante simples, pode ser que a simples divisão, né, dos polinômios nos facilite, né, ou nos leve à integração. Mas pode acontecer que você tenha esse polinômio, um polinômio aqui, que apesar de estar na forma própria, pode ainda ser difícil de integrar, mas com a expansão em frações parciais a gente consiga, né, integrá-lo. Então, vamos lá tratar sobre a expansão em frações parciais. E o que é que se faz? Pois bem, então a gente já vai começar agora com um polinômio, vamos supor que está um polinômio aqui, a forma, né, polinômio aqui, digamos, P de x sobre Q de x, tá? Na forma própria, tá certo? Isto é, forma própria é que aqui o grau de P é menor que o grau de Q, então não dá mais para fazer divisão, tá certo? A possível divisão já foi feita, isso aqui já está na forma própria. Ok? Então, o primeiro passo, depois, claro, de uma possível, né, divisão para escrever uma função, você obter uma função racional na forma própria, né, o primeiro passo é fatorar o polinômio Q de x, da forma mais simples possível. E a fatoração aqui é um polinômio, isso é um teorema de álgebra, né, sempre pode ser fatorado, vai sempre poder ser fatorado em fatores de primeiro grau, lineares, desse tipo, ax mais b, ou, no pior dos casos no sentido de grau, tá? Em fatores quadráticos, que não sejam mais fatoráveis, né? Não redutíveis. Seriam fatores assim, ax quadrado mais bx mais c, um b quadrado menos 4ac, menor que zero, tá certo? Então, qualquer polinômio, seja de que grau for, vai poder ser fatorado dessa forma. Ok? Pois bem, e aí, claro, a gente tem vários casos. Quais são os casos? Os casos, são 4 casos que a gente vai tratar aqui, frações parciais. Primeiro caso, vamos tratar o caso em que o polinômio é fatorado apenas em fatores lineares e são distintos esses fatores entre si. Depois, em casos em que o polinômio pode ser fatorado em fatores lineares, mas alguns deles aparecem repetidos, quer dizer, com a potência, tá certo? Depois, o caso em que o polinômio pode ser fatorado em fatores quadráticos, não repetidos, e depois em que aparecem fatores quadráticos repetidos, tá certo? E mistura entre esses casos, quer dizer, pode aparecer alguns fatores lineares, outros fatores lineares repetidos, fatores quadráticos, e assim a gente vai poder tratar cada caso aqui com o que eu vou mostrar, tá? Nessa primeira parte, eu vou começar pelo caso 1, tá certo? Que é o caso em que Q de x é fatorado em fatores lineares, assim, ó. A1, x, B1, A2x mais B2, A em N fatores lineares, que, portanto, tem grau N, e é fatorado em N fatores lineares, fatores de grau 1 desse tipo. Tá certo? Nesse caso, a expansão em frações parciais, da função racional
P de x sobre Q de x vai ser o seguinte, uma constante sobre o primeiro fator, mais, chamar de A1, né? Mais A2, outra constante sobre o segundo fator, mais uma constante AN sobre o enésimo fator parcial. E aí a gente determina, né? Determina-se as constantes simplesmente somando aqui, igualando ao polinômio P de x, né, do numerador. Tá? Isso vai ficar claro em um instante, tá certo? Vai ficar claro em um instante, assim, quando eu fizer fizer um exemplo. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, e aí vai... Vamos fazer... Exemplo. Integral, considerar o integral, sei lá, x ao quadrado menos 4 dx. Né? Queremos integrar isso aqui. Tá? Primeiro passo seria fatorar o denominador, né, esse polinômio, da maneira mais simples possível, menos, né? Desculpa, menos, x ao quadrado menos 4. Né? E, nesse caso, fatoração seria x menos 2, x mais 2. Ok? Pois bem, da maneira como eu escrevi, olha só, a expansão em frações parciais, então, aqui a gente tem dois fatores, né? Tem dois fatores lineares, nesse caso, e a expansão vai ser uma constante sobre o primeiro fator, mais outra constante sobre o segundo fator. E simplesmente cabe o nosso trabalho é determinar essas constantes, tá certo? Como você determina essas constantes? Basta fazer essa soma aqui. Então, o denominador comum, e agora multiplico a x mais 2, a x mais 2, mais bx menos 2, isso aqui vai ser o resultado. E aí a gente tem que essa função racional aqui é igual a essa função racional. Então, esse polinômio, como os denominadores são iguais, esse polinômio tem que ser igual a esse polinômio. Tá certo? Então, esse polinômio aqui, e aí eu já vou escrever os termos que tem x, né, são a mais b, então, os termos são a mais b vezes x, aqui. Os termos constantes são 2a menos 2b, mais 2a menos 2b, são os termos constantes aqui, igual ao polinômio constante igual a 1, que nada mais é, o polinômio constante é 0 vezes x mais 1. Então, agora a gente tem que os coeficientes desse polinômio aqui, o coeficiente do termo de grau 1, que é 0 aqui, deve ser igual ao coeficiente no membro esquerdo do termo de grau 1, que é A mais B. A mais B, portanto, igual a 0. Né? E o termo constante é 2A menos 2B, tem que ser igual a 1, que é o termo constante do polinômio do outro lado. Isso aqui é um sistema, basta resolver A igual a menos B da primeira equação. Se A igual a menos B, aqui fica 2A menos, aí dá mais 2A, né, porque A igual a menos B, igual a 1, que implica que 4A igual a 1, que implica que A é igual a 1 quarto. E B, portanto, é menos A, B menos 1 quarto. Ok? Portanto, né, essa função, que está aqui, 1 sobre x quadrado menos 4, essa função racional, pode ser escrita como A sobre x menos 2 mais B sobre x mais 2, onde A e B são dados por A igual a 1 quarto e B igual a menos 1 quarto. Portanto, isso aqui fica integral de A, que é 1 quarto, sobre x menos 2, dx, menos, mais integral de B, que é menos 1 quarto, sobre x mais 2, dx. Portanto, essas integrais são, isso aqui por substituição simples, u igual a x menos 2,
a gente vai obter que essa primitiva vai ser logaritmo natural de valor absoluto de x menos 2. Portanto, isso aqui é log, valor absoluto de x menos 2, menos 1 quarto log, valor absoluto de x mais 2, mais uma constante geral. Ok? Tá? Probleminha de olhar muito no cantinho, de ver muito no cantinho, mas ficou claro. Ok? Então, esse é o ponto. Então, quando você tem essa é a expansão em frações parciais, e quando você tem o denominador fatorável, né? Pode ser fatorável apenas em fatores lineares, tá certo? O caso 2, é o outro caso que eu quero mostrar aqui hoje, caso 2, mostrar nessa aula, caso 2, é que quando acontece de haver fatores lineares, ou né, fatores lineares repetidos. Em outras palavras, você tem, quando você fatora da maneira mais simples possível o seu polinômio, o polinômio do denominador, né, você obtém o termo tipo A, x mais B, repetido de R vezes, digamos, com a potência R. AX mais B elevado a R. Nesse caso, né, a expansão vai ser ligada a ele aqui, vai ser uma constante sobre esse fator, mais constante sobre esse fator elevado ao quadrado, mais uma constante sobre esse fator elevado ao expoente R, que aqui aparece. Então, se ele aparece repetido, então, na fatoração do denominador R vezes, né, você tem associado a ele R parcelas na expansão em frações parciais. Ok? Por exemplo, se você quisesse, qual é a expansão em frações parciais da função, digamos, x ao cubo menos x mais 1 sobre x menos 1 ao cubo, né? Essa função está na forma própria, né? Tá certo? Já que o grau do numerador é 3 e o grau do denominador é 4, né? 3 mais 1, 4. Tá? E a expansão em frações parciais, aqui já está fatorado o denominador, né? Fatorado, x vezes x menos 1 ao cubo, dois fatores lineares, o x e o x menos 1. Só que o x menos 1 aparece repetido 3 vezes, né? X menos 1 aparece ao cubo. Portanto, a expansão em frações parciais dessa função racional seria, primeiro, uma parcela, né, da soma relacionada ao termo x, que aparece apenas uma vez, que seria a sobre x. Mais, para esse termo linear que aparece 3 vezes, vão ser mais 3 parcelas da soma, como uma constante, p sobre x menos 1, aparece esse fator linear elevado a 1, mais constante, sobre x menos 1 ao quadrado, mais constante, sobre x menos 1 ao cubo. E essa seria a expansão em frações parciais, e a gente poderia determinar A, B, C e D da mesma forma que fez anteriormente, fazendo o denominador comum e fazendo a conta, igualando depois o numerador a esse numerador aqui. Né? Vamos fazer um caso. Esse dá para fazer também, só que dá mais contas, né? São 4 constantes, vai dar uma conta maior. Deixa eu fazer para ficar ilustrado, um caso mais curto, tá certo? Que seria... vamos lá, a gente quer integrar x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx, 1 sobre isso. Certo? Pois bem, o primeiro passo é, bom, a fração já está a função racional já está em forma própria, né? O grau aqui é 0, o grau aqui é 3, né? O grau do numerador é menor que o grau do denominador, e o que a gente precisa fazer então é fatorar o denominador. Bom, o primeiro passo, como é que a gente fatora aqui? A gente primeiro precisa de uma raiz, né? E aí a gente faz por inspeção. Aqui, geralmente, esses casos em que aparecem esses polinômios que você precisa fatorar e precisa encontrar uma raiz, vão ser casos em que raízes são simples, tipo substituir x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a menos 2,
e ver que é uma raiz. Nesse caso, x igual a 1 é uma raiz, tá certo? Né? Porque 1 menos 1 mais 1 dá 0. Então, menos 1 é raiz. Isso quer dizer que esse polinômio é divisível por x menos 1, isto é um fator. X menos 1 é um fator, tá certo? Então, esse polinômio vai ser divisível por x menos 1. Basta fazer a divisão. X ao cubo por x, x quadrado, menos x ao cubo mais x quadrado, resta menos x mais 1, divide mais uma vez, menos x por x menos 1, vai dar mais x, menos mais menos 1. Como esperávamos, resto 0, e aí, dessa conta toda, a gente obteve, né, que x ao cubo, menos x quadrado, menos x mais 1, é igual a x menos 1 vezes x quadrado menos 1, e por sua vez nada mais é que x menos 1, x quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Portanto, é x menos 1 quadrado, x mais 1. Ok? Portanto, essa integração nada mais é que integrar, você está buscando integrar a função racional 1 sobre x menos 1 quadrado, x vezes x mais 1. E aqui está o caso em que a função racional, depois de fatorada, ela é fatorada em um fator linear e outro fator linear que aparece repetido 2 vezes, x menos 1 quadrado. Portanto, nesse caso, a expressão em frações parciais vai ser a expansão dessa função racional em frações parciais será... desculpa, vender x não, né? Estou escrevendo integral. Vou escrever só a expansão. Será... Esse é um termo linear, um fator linear repetido 2 vezes, portanto, vou ter 2 termos da parcela, 2 parcelas relacionadas a ele. Um vai ser uma constante sobre ele mesmo, mais o outro vai ser uma constante sobre ele ao quadrado, e aí já deu, que é o que aparece aqui, 2 vezes repetido, mas esse fator linear não está repetido, então termos relacionados a ele, parcelas aqui relacionadas a ele na expansão, só tem uma parcela, vai ser C sobre x mais 1. E agora resta determinar A, B e C, como da mesma forma que a gente fez antes. Basta somar, faz o denominador comum, nesse caso aqui é x menos 1 quadrado, x mais 1. E a gente vai ter A vezes x menos 1, x mais 1, mais B vezes... Deixa eu escrever isso aqui embaixo, tá? Vou escrever aqui embaixo, que não vai caber, não. Tá certo? Vamos escrever aqui. Aqui embaixo você tem x menos 1, x menos 1, x menos 1, x quadrado, x mais 1. Não é? Então, isso aqui vai ser A vezes x menos 1, x mais 1, mais B, x mais 1, mais C vezes x menos 1 quadrado. Portanto, isso aqui nos dá no numerador A vezes x quadrado menos 1, né? X menos 1, x mais 1 é x quadrado menos 1, mais B, x mais B, mais C vezes x quadrado menos 2x mais 1, tudo isso dividido por x menos 1 quadrado, x mais 1. E agora, a gente tem que essa função racional é igual a essa, portanto, o polinômio que aqui aparece, nesse caso é constante igual a 1, tem que ser igual a esse polinômio. Certo? E aí esse polinômio eu já vou escrever aqui com, né, colocando cada coeficiente separadamente, quer dizer, os termos que multiplicam x quadrado, quem são? São A mais C, portanto, A mais C multiplica x quadrado, aqui. Os termos que multiplicam x são B menos 2C, então mais B menos 2CX. E os termos constantes vão ser menos A, que está aqui, mais B,
que está aqui, mais C, que está aqui. Isso aqui é igual a polinômio constante igual a 1. Portanto, o que a gente deve ter? A gente tem que ter, temos que ter o seguinte. A mais C precisa ser igual a A mais C é igual a 0, que é o termo, o coeficiente que multiplica x quadrado no polinômio que aparece aqui no membro direito da equação. B menos 2C também igual a 0. E menos A mais B mais C igual a 1. Substituindo aqui, podemos substituir por fazer por quê? Por substituição, né? Isso aqui implica o quê? Que C igual a menos A. Isso aqui implica que 2C igual a B, portanto, C igual a B sobre 2. Substituindo, então, esses valores aqui, você obtém que menos A, que é C, mais B, eu vou botar tudo em termos de C, então não precisa disso aqui. Precisa só do B igual a 2C, B igual a 2C, mais C igual a 1, que implica, portanto, que C é igual, aqui dá 2 mais 1, 4, C igual a 1, e, portanto, C igual a 1 quarto. A, portanto, C igual a 1 quarto, A, portanto, é menos 1 quarto, e B é 2C, que é, então, B igual a 1 meio. 2 vezes 1 quarto, 1 meio. Ok? Portanto, aquela função que nós queríamos escrever, né, como essa soma de 3 parcelas, pode, assim, ser escrita com A igual a igual a menos 1 quarto. Isso aqui é menos 1 quarto. B igual a 1 meio. E C igual a 1 quarto. Tá? Não basta escrever, que a gente tem, portanto, a integral que nós queríamos calcular era 1 sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx pode ser escrita como integral de menos 1 quarto sobre x menos 1 mais mais mesmo, tá certo? 1 meio sobre x menos 1 quadrado, mais 1 quarto sobre x mais 1. X. Todos esses agora podem ser calculados por substituição simples, né? 1 sobre x mais 1, 1 sobre x menos 1, as primitivas são ln do valor absoluto de x mais 1 a x menos 1, e essa também, a primitiva, vai ser 1 sobre x menos 1, por substituição simples também. Essa eu vou detalhar um pouco mais. Né? Deixa eu escrever aqui em outra folha. Né? Esse ponto vocês ainda estão... Né? Só para deixar bem claro. Vamos calcular integral de 1 sobre x menos 1 quadrado dx. A gente faz u igual a x menos 1. E, portanto, du igual a dx. E assim a gente tem, substituindo, 1 sobre u, du. 1 sobre u quadrado, du. Né? Ou, se você preferir, a menos 2 du. A primitiva é u a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Mais uma constante c. Isso aqui é, portanto, que foi a substituição. Portanto, u menos 1 sobre menos 1. Mais c, que é igual a menos... U a menos 1 é 1 sobre u, voltando para a variável original, é x menos 1 mais uma constante c. Ok? Portanto, voltando para aqui, para essa, né, a integral que nós queríamos, né, vamos calcular essa aqui, que talvez em princípio não fosse tão óbvia. Tá? E temos, aqui, tá? Temos, portanto, que essa integral vai ser menos 1 quarto
primitiva de 1 sobre x menos 1 é log do valor absoluto de x menos 1, mais 1 meio vezes a primitiva de 1 sobre x menos 1 quadrado, que a gente aqui calculou, vai dar menos 1 sobre x mais 1, menos 1 meio, menos 1 meio de 1 sobre x menos 1, é isso? Mais 1 quarto log valor absoluto de x mais 1. Não esquecer a constante geral, já que estamos calculando integral indefinida. Ok? E esse é o segundo caso da expansão em frações parciais.